Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 2 até o versículo 10. Nos diz assim a palavra do Senhor. Versículo 2: Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante do nosso Deus e Pai, sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. Porque por vós soou a palavra do Senhor, e não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual é a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Amém. Meus irmãos, há um senso comum entre os intérpretes da Bíblia Sagrada, e eles consideram, quase que unânime, a igreja de Tessalônica, que estava nessa cidade, como uma igreja de um perfil ideal, como uma igreja modelo, uma igreja exemplar. Isso é praticamente unânime entre os comentaristas bíblicos. É assim que eles enxergam, é assim que eles descrevem a igreja de Tessalônica, uma igreja ideal, uma igreja exemplar, uma igreja modelo. Evidente que não existe uma igreja perfeita, não existe uma igreja sem falhas, sem erros. Então, o que seria uma igreja ideal, uma igreja modelo, uma igreja exemplar? Bom, uma igreja ideal que tem esse perfil é aquela comunidade, aquela igreja que mais se aproxima dos padrões que o Novo Testamento mostra de como deve ser uma igreja cristã. O ensino que o Novo Testamento traz do que é uma igreja cristã, uma igreja genuinamente cristã, este ensino, os critérios que são apresentados, formam uma igreja exemplar e modelo. E a igreja de Tessalônica era uma igreja que, na sua caminhada de fé, ela atingia esses critérios, tornando-se assim uma igreja ideal, com membros ideais. Então, quanto mais uma igreja se aproxima dos critérios que o Novo Testamento apresenta do que é uma igreja cristã, essa igreja se torna então uma igreja exemplar. Claro que algumas igrejas no próprio Novo Testamento nós percebemos que ficam aquém, e que houve então aí uma energia gasta pelos apóstolos
em corrigir estas igrejas para que elas se inserissem também no perfil da igreja ideal. Mas a igreja de Tessalônica, na linguagem do apóstolo Paulo, ele mostra, ele confirma, ele declara que essa igreja, ela era uma igreja que atingia os critérios de uma igreja ideal. O versículo 7, se os irmãos quiserem acompanhar, o versículo 7, olha o que diz: de maneira que é Paulo escrevendo a eles, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e na Acaia. O próprio apóstolo Paulo, então, ele declara aqui no versículo 7 que os crentes de Tessalônica, que a igreja que estava em Tessalônica era um exemplo, era um modelo a ser seguido pelos demais. E ele cita aqui duas regiões da Grécia, a Macedônia e a Acaia. A Macedônia ficava na região norte da Grécia e a Acaia ficava na região sul. Na Macedônia nós tínhamos a cidade de Tessalônica, lógico. Também tínhamos a cidade de Filipos, que ficava ali na Macedônia, e também a cidade de Bereia. E em cada uma dessas cidades havia uma igreja. E Paulo diz que essa igreja de Tessalônica, ela servia de exemplo para as igrejas de Bereia e para a igreja de Filipos. E também servia de exemplo para as igrejas que ficavam na Acaia, na região sul da Grécia. Lá na Acaia nós temos Corinto, e todos nós conhecemos como é que é a igreja de Corinto, as suas dificuldades, as suas debilidades, a sua fragilidade. E Paulo então mostra que essa igreja de Tessalônica, sim, ela deve ser observada pela igreja de Corinto, e Corinto deve seguir o exemplo dela, porque esta igreja tem um perfil ideal, ela serve como exemplo. É possível acompanhar esta igreja nas suas atitudes e na sua prática. É o próprio Paulo que menciona e faz esta declaração da igreja de Tessalônica. E por que é importante nós entendermos o que forma, o que caracteriza uma igreja ideal? Porque, irmãos, mesmo nos nossos dias, se percebe que muitas comunidades que se dizem cristãs, ao longo do tempo, se desfiguraram como igreja. Elas se tornam mais parecidas com seitas legalistas, que impõem ali regras, tradições humanas, escravizando os seus liderados, desfigurando assim o que é uma igreja padrão, uma igreja da nova aliança, uma igreja do Novo Testamento. As igrejas às vezes se desfiguram tanto que outras parecem mais como empresas que visam e centralizam as suas atividades no lucro, no sucesso, no progresso, desfigurando-se assim e fugindo, cada vez mais distanciando-se da igreja ideal que o Novo Testamento apresenta, que os apóstolos ensinaram, que Jesus mencionou. Outras denominações se tornaram verdadeiras motivadoras somente de eventos, promovedoras de eventos, e assim sucessivamente se apresentam de uma forma que foge do modelo ideal. Mas a igreja de Tessalônica não, ela conservou, ela se manteve, ela se posicionou, e ela, na sua caminhada ali nessa cidade, ela foi evidenciando mais e mais uma igreja de acordo com o ensino de Jesus e dos apóstolos. E diante desse cenário, diante desse exemplo dessa igreja, o apóstolo Paulo então diz: vocês são exemplo para todos, inclusive para nós.
Então é sobre essa igreja que eu quero compartilhar com os irmãos, no mínimo aqui, 3 características que estão dentro do texto que nós lemos, que nos mostram o porquê essa igreja ela é uma igreja ideal. Porque esta igreja ela é digna de ser imitada, de servir de exemplo, e oxalá nós venhamos alcançar esses critérios e também sermos uma igreja modelo, uma igreja exemplar, uma igreja digna de ser seguida pelas demais. Tá bom? Vamos lá então. São 3 características dentro dos versículos que nós lemos até o versículo 10. A primeira característica nós vamos ver do versículo 5 e o versículo 6. Essa característica é a seguinte: uma igreja modelo, uma igreja ideal, ela recebe a palavra. Está no versículo 5 e no versículo 6. Do versículo 8, nós temos aí a segunda característica de uma igreja modelo, de uma igreja ideal, que é: esta igreja proclama a palavra. E a terceira característica, versículo 9, e junto aí associado ao versículo 10, esta igreja pratica a palavra. Está aí o nosso esboço. Uma igreja modelo, a igreja de Tessalônica, era uma igreja que recebia a palavra, recebeu a palavra, é uma igreja que proclamava a palavra e é uma igreja que praticava a palavra. Então nós vamos ver cada um desses pontos aí e avaliarmos aí a nossa condição como igreja do Senhor, tá bom? Vamos lá então. Primeira parte aqui da nossa exposição, versículos 5 e 6. Receberam a palavra. Olha o que diz. Vamos reler aqui, né? Porque o nosso evangelho, disse Paulo, não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós, por amor de vós, e vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. Veja que esta igreja de Tessalônica, ela recebeu a palavra. E o próprio Paulo, ele, no decorrer da carta que ele escreve aqui, 1 Tessalonicenses, ele mostra a força com que esta igreja recebeu a palavra. Acompanhe aí o versículo 13 do capítulo 2, está aí juntinho, está próximo. A força, a forma como os tessalônicos cristãos receberam a pregação do evangelho que Paulo anunciou. Olha aí. Pelo que também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes não como palavra de homens, mas segundo é na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós, que vós crestes. Olha aí, Paulo diz: olha, vocês receberam a palavra não como palavra de homens, não como palavra persuasiva de homem, usando técnicas, usando maneiras. Não, vocês receberam a palavra crendo, com certeza, com convicção, que essa palavra é o poder divino, é o poder do Espírito Santo, que é eficaz, que traz resultado. Vocês não receberam como um simples missionário, ser humano, que chegou aqui em Tessalônica e simplesmente pregou, e vocês ouviram e depois ouviram outra mensagem. Não, a forma como vocês se tornaram receptíveis à palavra de Deus é digna de louvor. Não é
eles não simplesmente só ouviram a pregação, eles entenderam que a palavra de Deus, ao serem comunicada a eles, aquilo era o poder divino, a ação do Espírito Santo, que é o que Paulo diz ali no versículo 5 que nós lemos, onde ele diz: a palavra, o nosso evangelho foi a vós, não somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo. E no versículo 6, irmãos, percebam que diz ali: vocês receberam a palavra em meio à tribulação, em muita tribulação. Aí a gente precisa entender esse trechinho. Então eles recebem a palavra, crendo e confiando com convicção que aquela palavra que eles receberam era o poder do Espírito Santo, o poder divino, não eram palavras humanas, persuasivas humanas, técnicas humanas. E ele diz: vocês receberam de tal forma esse poder divino, que vocês, mesmo em muita tribulação, permaneceram nela. E aí essa tribulação a gente tem que entender. Lucas, o evangelista Lucas, que registra o livro de Atos, no capítulo 17 ele diz, ele conta, ele mostra a forma como aconteceu essa ação do Espírito Santo na vida de Paulo lá na cidade de Tessalônica. Lucas é quem conta no capítulo 17 de Atos. E Lucas conta o seguinte, que Paulo, Silas e Timóteo, eles chegam em Tessalônica. Não tinha ali uma igreja, não tinha ali cristão. E ao chegar em Tessalônica, Saulo, como de costume, como ele era um mestre judeu, mestre rabino, ele se dirigiu à sinagoga, que eram reuniões judaicas que aconteciam no sábado. E ele fez isso, Paulo fez isso em Tessalônica, 3 sábados. Soma-se aí 3 semanas, 21 dias. Então Saulo, por 3 sábados, é isso que Lucas registra, durante 3 sábados, 3 pregação, 3 mensagens, 3 dias, somando tudo, de pregação, ele fez ali em Tessalônica. E no último sábado, depois da pregação dele, houve a irritação de alguns judeus que inflamaram os demais da cidade, e então fizeram um levante e expulsaram Paulo dali de Tessalônica. Expulsaram. Mas alguns ficaram ali crendo. Esses alguns que ficaram ali crendo foram os que receberam a palavra de Deus, da forma como Paulo diz: poder divino, poder do Espírito Santo, palavras não humanas, mas palavras de Deus. E houve então ali esse levante contra Paulo, e expulsaram Paulo ali de Tessalônica. Ele foi corrido de lá. Quantas mensagens ele pregou, irmãos? 3. Aí Paulo então vai para Bereia, que ficava a 65 quilômetros de Tessalônica, foi escorraçado, né? Vai para Bereia, e ali em Bereia ele começa a pregar, como era de costume dele, um missionário. E ali em Bereia Deus começou a agir também, e os moradores de Bereia receberam a palavra também que Paulo anunciava. Só que os moradores de Tessalônica, ao descobrirem que Paulo estava na Bereia pregando, se deslocaram, os moradores, não os que creram, não os que receberam a palavra, mas aqueles que expulsaram Paulo. Ao saberem disso, eles saem de Tessalônica, fazem uma viagem de 65 quilômetros, que hoje de carro é rápido, mas na época era difícil. Mas eles se deslocam 65 quilômetros para ir lá em Bereia e lá expulsarem Paulo da cidade. E Paulo então sai expulso de Bereia pelos moradores ali que não creram, que não receberam a palavra, que rejeitaram a mensagem do apóstolo Paulo. E lá eles expulsam então Paulo de Bereia, e
Paulo vai parar em Atenas. Esses que perseguiram Paulo em Tessalônica, em Bereia, é bem provável que esses foram as fontes de tribulação dos que ficaram em Tessalônica. Mas é de admirar, irmãos, que os cristãos que receberam a palavra e se converteram lá em Tessalônica, com três mensagens, eles suportaram a tribulação dos seus patrícios e não abandonaram aquela palavra que eles receberam. Só para vocês terem uma ideia, Paulo na cidade de Éfeso ficou 2 anos pregando. Em outras cidades que ele passou, ele pregava todos os dias. Em Tessalônica, ele pregou 3 vezes. E essas 3 vezes, 3 mensagens, 3 pregações foram suficientes para formar ali uma igreja modelo, uma igreja ideal, uma igreja digna de ser seguida como exemplo. Eu fiquei admirado, porque às vezes a gente fica recebendo 20 anos de pregação e não consegue se adequar como um cristão ideal. Os crentes em Tessalônica, 3 mensagens. Como é que pode um povo que recebe 3 pregações alcançar em tamanho testemunho em meia tribulação? É porque quando eles ouviram as 3 pregações de Paulo, eles entenderam que ali não eram só palavras lançadas ao vento, ali era o poder divino, obra do Espírito Santo, e aquilo calou fundo nos seus corações. Claro que não foi todos que receberam dessa forma. Ali na sinagoga, como eu mencionei antes, alguns receberam, outros rejeitaram. Mas veja a firmeza que esta igreja se apresenta com 3 pregações. 3 pregações nós temos por semana aqui na igreja. Durante a semana nós temos mais ou menos 6 pregações. E 6 pregações por semana, em muitos ambientes, parece insuficiente para gerar cristãos modelos. Uma igreja ideal. Agora essa igreja aqui, por isso que ela é exemplo, por isso que ela é modelo, por isso que ela é digna de ser seguida, e Paulo destaca eles. 3 mensagens foram suficientes, pela forma como eles receberam a palavra de Deus. Esse sim, eu acredito que eles citava o Salmo 91 com toda a força e sinceridade: o meu prazer está na lei do Senhor. Eles tiveram prazer, o regozijo do Espírito Santo de receber aquela mensagem. Infelizmente, irmãos, em muitas denominações, ambientes de culto, já nem tem mais pregação. A mensagem se torna enfadonha, cansativa. Se o pregador diz: tem um esboço aqui, tem 7 pontos. 7 pontos, não dá para ser 3. Como é que o povo evangélico na nossa nação tem se posicionado para receber a palavra? Isso mostra muito da qualidade dessa igreja. Como é que o povo evangélico tem se posicionado para receber o ensino da palavra? Falar em culto de ensino, vamos ter terça-feira culto de ensino, parece que é jogar repelente em muitos. Pode-se gerar uma igreja ideal, exemplo e modelo, com tamanha rejeição à palavra de Deus? Pode-se gerar um cristão exemplar,
desprezando a palavra de Deus. Em Tessalônica não, eles receberam a palavra de Deus. Aquilo não era só um período do culto onde alguém fala. Para os cristãos de Tessalônica não, aquele momento era especial. É o Espírito Santo produzindo gozo em meio à tribulação. Gozo em meio à tribulação. Fico assustado às vezes quando eu procuro na TV para ficar informado alguns cultos, né? Que hoje em dia as mídias aí nos possibilitam isso. Fico assim impressionado, irmãos. Impressionado como tem tudo às vezes dentro de um culto, só não tem a palavra. A nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, do pastor Josias, no capítulo que fala da adoração pública, que é o culto coletivo, como esse que nós estamos, no capítulo que fala sobre isso, está ali elemento do culto. E o culto, para ser um culto cristão, de acordo com os padrões do Novo Testamento, que estão ali de forma resumida, esses elementos na nossa declaração de fé, um dos elementos para constituir um verdadeiro culto de adoração a Deus, está ali, ensino da palavra. Então, entende-se que um culto onde é negligenciado a palavra de Deus, de transmitir-se a revelação divina, ele é um culto incompleto. Ele é um culto incompleto. Ele é um culto manco, torto, defeituoso. Culto, para se configurar culto coletivo, público, ele tem que ter a explanação, a pregação, a explicação da revelação de Deus. Tessalônica entendeu isso. Em quantas mensagens? 3. Não se esqueça disso. Só 3. A gente tem que receber mensagem ao longo de toda a vida de fé, né? Mas eles não. 3 mensagens. Muito bem. Vamos à segunda parte aqui. Nessa segunda parte, versículo 8, nós temos aqueles que proclamaram a palavra. Diz assim: porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia. Olha o que Paulo diz. Vocês soaram a palavra de Deus. Soar aqui é uma expressão que Paulo tira lá de uma trombeta, um instrumento musical. Uma trombeta faz barulho, né? Barulho forte, né? Um clarim tocando. E Paulo diz: olha, vocês não só receberam a palavra de Deus da forma como Paulo descreve aqui, poder do Espírito Santo, que tornou eles aptos a suportar a tribulação da cidade deles, mas não somente receberam, mas Paulo diz: vocês também proclamaram esta palavra, como uma trombeta soando. E ele diz aqui: porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia. Já era algo, né? Macedônia e Acaia, toda aquela região da Grécia. Mas Paulo vai além e diz: mas também, parece que ele dá um ar de surpresa aqui, em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou. Agora aqui é mais impressionante, depois da vírgula, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Isso aqui é impressionante. Isso aqui é impressionante. Paulo diz assim: olha, vocês receberam a palavra de Deus 3 dias, 3 cultos, 3 pregações, e foi suficiente para vocês proclamarem esta verdade, não só na Macedônia, eu já expliquei para os irmãos, nem somente na Acaia, mas por todos os lugares. Paulo está dizendo o seguinte: aonde eu passo, ele era missionário, aonde eu passo, nos lugares que eu tenho passado, eu chego numa cidade, e quando eu chego lá, o Evangelho já chegou. E aí quando eu vou descobrir por onde veio este Evangelho, esta palavra, que é a mesma palavra que eu prego, eu descubro que veio de vocês.
manifestada de tal forma que ultrapassou os limites da Grécia, da Macedônia, da Caia e se espalhou por todos os lugares. Paulo chega a dizer no finalzinho do versículo 8: e vocês proclamaram de tal forma que quando eu chego eu não preciso acrescentar mais nada, eu não preciso dizer mais nada. Irmãos, é Paulo falando. Será que os camaradas lá em Tessalônica receberam a palavra com tamanha convicção e fé, que ao proclamar, Paulo chega e diz: eu não preciso acrescentar mais nada, eu não preciso, nas cidades que eu chego, onde vocês já proclamaram, onde já chegou a proclamação de vocês, eu não preciso dizer mais nada, está ali a obra completa. Eles não tiveram um seminário, eles não tiveram um curso teológico. Esses crentes de Tessalônica, eles não tiveram uma preparação, eles simplesmente receberam a palavra como um cristão deve receber, vinda de Deus, vinda do céu, poder do Espírito Santo. Como disse Paulo, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo homem. O que nós pregamos aqui, irmãos, não são amontoados de palavras bem elaboradas para mexer com o seu emocional. Nós procuramos transmitir aqui a verdade bíblica que liberta, que salva, que conduz o ser humano a uma proximidade com Deus. Isso não é brinquedo. Mas como nós recebemos? Os tessalônicos receberam de tal forma que eles soaram a trombeta. E soaram, eu fico assim impressionado. 3 pregações, e eles prestaram tanta atenção no conteúdo. Não sei que conteúdo Paulo pregou lá. Eu só sei que Paulo sempre pregava Jesus Cristo e ia ser crucificado. Isso ele sempre falou. Não venho com palavras de sabedoria humana, mas me proponho a pregar Cristo e este crucificado. Essa era a mensagem central dele, uma mensagem cristocêntrica. Mas o que Paulo ensinou lá ficou tão claro, aqueles irmãos que ali se converteram nesses 3 cultos, receberam esta palavra com tanta clareza e com tanta atenção, que eles seguiram proclamando perfeitamente como Paulo tinha ensinado, que Paulo não precisou acrescentar mais nada. Isso é impressionante, irmãos. Por isso que é uma igreja modelo, por isso que é uma igreja ideal, por isso que é uma igreja exemplo a ser seguido. Então eles receberam a palavra, há uma participação do ouvinte em receber essa palavra, e ao receber eles não ficam só nessa recepção da palavra, mas eles proclamam esta palavra, eles divulgam essa mensagem, de maneira igual a que receberam, sem alteração, sem mácula. Porque quem recebe mal e mal, entende tudo de qualquer forma, não presta direito à atenção para o que recebe, ele vai transmitir um troço equivocado. Mas os tessalônicos, não, eles prestavam atenção. Acho que eles bebiam, eles comiam aquelas palavras que saíam da boca do apóstolo Paulo, de tal forma que aquilo ficou vivo no coração e eles proclamaram. Agora me lembrei de uma coisa aqui, irmãos. É interessante que em Atos, quando Lucas registra o progresso da igreja, e ele registra o crescimento da igreja, olha bem, o crescimento da igreja, Lucas começa dizendo assim. Lucas é um hábil escritor, médico, ele é um homem que se apega a detalhes, e quando a gente vai lendo a literatura dele, a gente tem que ir caminhando e acompanhando os detalhes que ele vai apresentando, porque ele é assim, ele escreve assim, ele é sutil, ele é detalhista, ele fez uma ampla pesquisa de descrever o seu evangelho e Atos, ele mesmo diz isso. E Lucas então, ele para mostrar o crescimento da igreja, olha o que ele disse, nos primeiros capítulos, capítulo 2 e 3, ele mostra o seguinte, que Pedro pregou um primeiro sermão e 3.000 almas se converteram. Então Lucas está dando registro do crescimento da igreja. Primeiro sermão, pregação,
uma bela pregação de Pedro, tá? Com base lá no livro do profeta Joel, no livro dos profetas. Pedro interpreta ali, depois de receber o Espírito Santo, 3.000 almas se convertem. Na segunda pregação, Lucas diz, olha, Pedro pregou, e dá lá a pregação, trechos da pregação de Pedro, e 5.000 almas se converteram. Quando a gente chega no capítulo 4 de Atos, Lucas já não dá números numéricos. Ele já não diz 3, 5, 8 mil, 10 mil, a igreja está crescendo. Sabe o que Lucas diz? A multidão dos que criam. Parou já de contar. Contar 5.000 já não é fácil, né? 1, 2, 3, 4. Já não é fácil. Mas ele traz esse detalhe, não sei a fonte de informação que ele pesquisou, mas ele traz. Mas no capítulo 4 ele diz a multidão dos que criam, incontáveis. Incontáveis. Só que quando chega no capítulo 6, que já há ali uma comunidade cristã, o capítulo 6 mostra ali a separação dos 7 diáconos. Irmãos, lembram desse capítulo? Foi separado ali, estava ali Estevão, todos aqueles outros membros da igreja que eram gregos, que foram separados ao diaconato. Nessa mesma passagem, Lucas, ele dá o detalhe seguinte, ele diz assim, e crescia a palavra de Deus. Então ele para de dizer números, já no capítulo 4, aí ele diz a multidão dos que criam, depois ele passa a usar esta expressão, e crescia a palavra de Deus. Quando ele vai descrever o crescimento da igreja, ele não dá mais número, ele diz, e crescia a palavra de Deus. O que significa isso, irmãos? Significa que quando eu recebo a palavra, como poder do Espírito Santo, poder divino, eu proclamo a palavra, aquele vai receber esse poder divino, e esse então vai proclamar esta palavra. E o que está crescendo aí? Lucas não quer só mostrar um crescimento de número, uma igreja firme, forte, que cresce. Não é só questão de número, é quando a palavra de Deus cresce em nós. Esse é o crescimento ideal. Esse é o crescimento. A gente vê igrejas lotadas, cheias, números e números, 1.000, 2.000, 3.000 reunidos. A pergunta é o seguinte: quanto da palavra de Deus tem no coração daqueles milhares que estão ali? O crescimento ideal é quando a palavra de Deus sai daqui, entra no Eliseu, do Eliseu no irmão Rubemar, e aí Lucas diz, isso é um crescimento, a palavra de Deus crescia. Coisa interessante. E aí está o verdadeiro crescimento. Nós podemos ter uma igreja com 2.000 pessoas, mas o verdadeiro crescimento, pastor Eliseu, está às vezes em 500. De 2.000 são 500 que recebem aquela palavra e proclamam aquela palavra. Se Lucas fosse contar o crescimento, ele diz, só tem 500. Mas tem 2.000. Não. O que vale é o crescimento da palavra no coração dos homens. Mas voltando aqui à terceira parte, falta 5 minutos ali. A terceira parte, versículo 9 e versículo 10. Olha o que diz. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco. Olha aqui essa frase, irmãos. E como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Receberam a palavra, proclamaram a palavra e praticaram a palavra. Eles abandonaram as suas práticas pecaminosas. Os irmãos de Tessalônica, eles não só receberam a palavra e proclamaram e seguiram com as mesmas práticas pecaminosas. Eles deixaram a idolatria, eles deixaram as práticas pagãs, deixaram a imoralidade. Aquela palavra calou tão forte dentro deles, que eles abandonaram o velho homem. Que impressionante. E aí está o padrão, o perfil de uma igreja modelo.
E é evidente que uma igreja não é feita de paredes, de teto, de microfone, de bancos. Uma igreja é composta de pessoas. E se uma igreja é composta de pessoas, uma igreja ideal tem cristãos ideais. Uma igreja exemplar tem cristão exemplar. E cristão exemplar, ele deixa as práticas pecaminosas. E essas práticas, diz Paulo, foram conhecidas de todos. E vocês se tornaram exemplos, não só na Macedônia, não só na Acaia, mas em todos os lugares onde eu tenho passado. E eu não preciso acrescentar coisa alguma. Então veja bem, irmãos, os passos, o caminhar de uma igreja que está de acordo com uma igreja do Novo Testamento. Recebe a palavra, proclama a palavra, pratica a palavra. Eu devo receber a palavra, proclamar a palavra e praticar a palavra. E aí então está, o irmão Alessandro, ele está apto a ser um exemplo para os demais. Paulo é quem menciona isso. Vocês, no versículo 6, e vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor. E ele segue dizendo que foram exemplo de ser imitado dos demais. Glória a Deus por isso. Encerrando o versículo 10, ele diz, além de tudo isso, irmãos, versículo 10, depois que Paulo destaca que o abandono que eles se posicionaram e deixaram as práticas pecaminosas, eles se agarraram a uma esperança, que está no versículo 10, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Aleluia. Quantas pregações, irmãos? 3 pregações produziu tudo isso neles. Tudo isso foi suficiente. Quantas pregações nós precisamos? Jesus ali fez uma cara, né? Quantas pregações a igreja precisa para ser um exemplo? É de se pensar, é de se analisar e seguir o exemplo da igreja de Tessalônica. E detalhe, eles aqui tiveram toda essa postura em meio à tribulação. Pense que lá eles ficaram de boa, correram Paulo, eles ficaram tudo de boa lá. Não, em meio à tribulação, eles produziram essas características. E nós, que não chegamos nem perto desse tipo aqui de perseguição e tribulação. Glória a Deus, devemos olhar para esta igreja e seguirmos o exemplo, como Paulo disse, vocês se tornaram exemplo, dignos de ser imitados. E eles ainda professaram uma esperança na volta de Jesus, e é nessa carta que Paulo traz a sua escatologia da volta de Cristo, e aonde fala uma das principais doutrinas da nossa igreja, que é o arrebatamento, onde ele explica no capítulo 4. Que coisa fantástica, né? Nutrindo assim a esperança e a fé daqueles que estavam lá em Tessalônica, e também a minha e a sua. Então eu sim recebo a palavra, eu sim proclamo a palavra, eu sim pratico a palavra, abandonando práticas pecaminosas, porque eu tenho uma grande esperança que o meu Jesus vai voltar e eu serei arrebatado ao seu encontro. Então vale a pena